Não. Ainda dói ali. A voz dela rasgou para fora como um prego quebrado, fina e trêmula, carregada pelo vento quente do verão. Caleb McCray congelou sobre um joelho, as mãos pairando onde ele sabia que não deveria estar, mas também sabia que precisava estar se ela fosse sobreviver. A mulher jazia de bruços na grama morta, o vestido rasgado e imundo, o corpo tremendo como se o próprio chão a tivesse traído. A sombra dele caiu sobre ela, larga e pesada. O tipo de sombra que um dia significara segurança para ele e agora significava terror para ela. Ela tentou se arrastar para longe, os dedos cavando a poeira e a palha. Cada movimento enviava uma dor aguda pelos quadris e pela parte superior das coxas. A respiração dela falhou quando ele alcançou o casaco, e ela se encolheu como se o próprio tecido significasse outra mão onde não deveria estar. Não, ela sussurrou de novo. Mais fraco agora. Ainda dói ali. Para qualquer um que estivesse olhando, pareceria errado. Um grande rancheiro grisalho e barbudo ajoelhado atrás de uma mulher jovem, meio quebrada, na grama. Caleb sabia exatamente como aquilo parecia, e odiava que o mundo tivesse se moldado daquele jeito. Ele acomodou o casaco sobre as costas dela, devagar e com cuidado, dando-lhe abrigo dos olhos no céu. Suas mãos nunca tocaram a pele nua. O sangue havia secado ao longo da perna dela. Não era recente. Estava duro, seco depois de horas ao sol. Escuro e raivoso. Prova de algo bruto e recente. Ele falou baixo, a voz áspera de anos de poeira e silêncio. Eu não vou te machucar, disse. Cada palavra medida, cada respiração controlada. Ela não respondeu. Os ombros tremiam. E saiu dela um som que não era um soluço, mas algo mais próximo de um animal preso no arame. Caleb enfiou a mão no alforge, tirando um pano limpo e uma pequena lata de água. Movendo-se tão devagar que até a grama parecia esperar. Quando ele se aproximou um pouco mais, ela ficou rígida outra vez, a dor atravessando o rosto quando os quadris se moveram nem que fosse 1 centímetro. Foi então que ele viu com clareza. Os hematomas ao longo do lado do corpo dela, a maneira como o corpo se protegia sem que ela pedisse. Aquilo era alguém sendo arrastado até que a dor se tornasse a única linguagem que restou. Caleb sentiu algo antigo e perigoso se mexer no peito, um pedaço de algo que ele havia enterrado junto com outras lembranças ruins. Ele colocou o pano no chão, onde ela pudesse ver, e então afastou as mãos. Você faz, disse suavemente. Eu te digo como. A cabeça dela virou só o suficiente para um olho encontrá-lo, grande e vítreo, procurando a mentira que esperava. Quando ele não se aproximou, quando ficou exatamente onde estava, algo nela se quebrou. Ela alcançou o pano com dedos trêmulos, cada centímetro custando caro. Ao pressioná-lo contra o lado do corpo, um grito agudo escapou, e ela mordeu o lábio com força suficiente para tirar sangue. Caleb desviou o olhar de propósito. Encarou o horizonte, onde a rocha vermelha se erguia da terra como dentes quebrados. Falou para mantê-la ancorada, para mantê-la ali. Meu nome é Caleb, disse, firme e simples. Crio gado não muito longe daqui. Ela engoliu em seco, então sussurrou. Elisa. Uma mosca zumbiu entre eles, ousada e descuidada, e Caleb a espantou sem pensar. O calor pressionava, espesso e sufocante, e ele sabia que ela não poderia ficar ali fora por muito mais tempo. Quando ela tentou se mexer outra vez, a dor a dominou, e a mão se fechou na grama. Ainda dói, disse ela. Mais baixo agora, como um pedido de desculpa. Em todo lugar ali. Caleb assentiu uma vez, embora ela não pudesse ver. Eu sei, disse, porque era a única coisa honesta que ele tinha. Ele despejou um pouco de água no pano, empurrando-o mais perto com a ponta da bota, sem nunca cruzar a linha que ela havia traçado, enquanto ela se limpava da melhor forma que podia. Lágrimas correram pelo rosto dela e desapareceram na poeira. Foi então que ela sussurrou um nome, pouco mais que ar. Wade. Os olhos de Caleb se endureceram. Nomes importavam por ali, e aquele não soava como o de um homem que temesse a Deus ou a lei. Antes que pudesse perguntar, batidas de cascos chegaram fracas pela planície, distantes, mas reais. Elisa também ouviu. O corpo dela se retesou, o pânico estalando dentro dela como um chicote. Ele vai me encontrar, disse. O terror afiando a voz. Ele sempre encontra. Caleb se levantou devagar.
agora em pé, varrendo a terra com o olhar. O vento de verão mudou, trazendo com ele o cheiro de suor, couro e cavalos que não eram dele. Ele olhou para Elisa, pequena e quebrada na grama, e entendeu algo definitivo. Ajudá-la lhe custaria a paz. Ir embora lhe custaria a vida dela. Ele se ajoelhou de novo, cuidadoso, deliberado, fazendo uma escolha que sabia que o seguiria até o túmulo. Eu não vou te deixar, disse. Firme agora. Não hoje. Os olhos dela vasculharam o rosto dele, lendo cada linha, cada cicatriz, pesando a verdade contra o terror. As batidas de cascos ficaram mais altas. E enquanto Caleb alcançava as rédeas para erguê-la do chão sem tocá-la onde doesse, uma pergunta ficou suspensa no ar quente, pesada como um veredito. Quem estava sendo julgado? E que tipo de homem machuca uma mulher tão profundamente que até a ajuda parece outro crime? Caleb ergueu Elisa do único jeito que podia, devagar e com cuidado, um braço sob os ombros dela, o outro apoiado nos joelhos, nunca deixando as mãos vagarem onde o medo pudesse virar pânico. Ela era mais leve do que deveria ser, só osso e músculo trêmulo, como alguém que não se alimentava direito havia muito tempo. As batidas de casco se apagaram atrás deles enquanto ele a levava para a sombra do cavalo, amarrando as rédeas baixas e firmes para que o animal não se assustasse. Tem um lugar não muito longe, disse, simples. Água, sombra e um teto que não vaza muito. Ela assentiu uma vez, mal. Quando ele a acomodou contra a cela, ela estremeceu, as mãos agarrando o couro até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu sei, disse ele sem que ela perguntasse. Eu sei que dói. Eles se moveram devagar pela planície, o cavalo andando macio. Caleb guiando pela rédea para que ela não sentisse cada passo. O sol desceu mais, ainda quente, mas menos cruel. Quando o rancho apareceu à vista, um conjunto baixo de madeira envelhecida e arame perto de Caenta, Elisa voltou a tremer, não só de dor. Era a parte em que as pessoas eram devolvidas. A parte em que as mentiras alcançavam a gente. Caleb viu isso no rosto dela e escolheu as palavras com cuidado. Você fica o tempo que precisar, disse. Ninguém te pega sem você dizer que pode. No rancho, ele a acomodou numa cama estreita junto à janela. As cortinas foram puxadas para manter o calor do lado de fora. Ele deixou água ao alcance, depois recuou, dando-lhe espaço como um homem que aprenderá o preço de cruzar limites. Elisa o observava com um olho aberto, cada movimento julgado, cada respiração contada. Ele lavou as mãos devagar na bacia, deixando que ela ouvisse a água, deixando que visse que ele não tinha pressa. Regra aqui, disse, virando-se de costas enquanto falava. A porta fica entreaberta. Eu não toco a menos que você peça. E se quiser que eu vá embora, eu vou. Isso lhe rendeu um olhar, afiado e confuso. A maioria dos homens não oferecia saídas. A noite caiu espessa e silenciosa. Grilos encheram a escuridão e o vento empurrou poeira contra as paredes. Elisa dormiu em pedaços. Acordava com uma respiração curta. As mãos voando para se proteger antes de lembrar onde estava. E, a cada vez, Caleb permanecia onde estava, sentado à mesa. Limpos e os arreios que não precisavam de limpeza. De manhã, ele encontrou rastros recentes perto do coxo de água. 2 cavalos ferrados, marcas novas. Alguém andara fazendo perguntas. Ele não contou a Elisa imediatamente. Em vez disso, fez café, fraco e amargo, e deixou sobremesa com pão e um pouco de carne seca. Ela comeu devagar, observando-o como um gato de rua, decidindo se fugia ou não. Mais tarde naquele dia, eles foram a cavalo até Tuba City para comprar suprimentos. Caleb manteve o chapéu baixo, os olhos atentos. Elisa ficou perto, os passos cuidadosos, a dor ainda escrita na forma como se movia. Dentro da venda, um homem olhou tempo demais. Depois olhou de novo, o sorriso não chegava aos olhos. Caleb sentiu antes de Elisa. A mudança no ambiente, o ar ficando tenso. O homem disse o nome dela como se fosse dele. Lisa congelou. Caleb se colocou entre os dois sem pensar. Não houve discurso nem aviso, apenas um movimento curto e duro que fez o homem cambalear para trás contra uma pilha de caixotes. A madeira estalou. Pessoas gritaram. Caleb não perseguiu. Segurou o braço de Elisa, firme mas sem apertar, e a conduziu para fora. Do lado de fora,
um delegado observou os dois irem embora e não disse nada. Isso disse a Caleb tudo o que ele precisava saber. De volta ao rancho, Elisa finalmente contou a verdade. Não em detalhes, apenas o suficiente. Wade Hart era seu padrasto, respeitado pelos vizinhos, um demônio a portas fechadas. Caleb ouviu, o maxilar travado, as mãos quietas. Quando ela terminou, não havia nada esperto a dizer. Então ele disse a única coisa que importava. Você está segura aqui, disse ele. Por enquanto. Naquela noite, o vento trouxe o som de cavaleiros distantes. Não perto bastante para ver, perto bastante para avisar. Caleb ficou na varanda, o rifle apoiado no corrimão, o café esfriando na mão. Ajudá-la significava problemas. Deixá-la ir significava algo pior. Ele olhou de volta para a luz na janela, para a sombra de uma jovem que já tinha sobrevivido a mais do que a maioria, e soube que o caminho à frente iria ferir todos os envolvidos. Antes de seguirmos, deixe um comentário. Que horas são aí onde você está e de onde você está ouvindo? Na manhã seguinte, Caleb não fingiu que as coisas eram normais, porque por ali fingir enterrava gente. Levantou antes do sol passar a crista, alimentou o cavalo, checou a cerca e percorreu o limite da propriedade como um homem medindo quanto problema cabia dentro de um dia. Elisa ficou perto da janela, sentada com um cobertor nos ombros, embora o ar de verão já estivesse quente. Ela o observava se mover pelo pátio, e cada vez que ele virava as costas, parecia respirar um pouco mais aliviada. Aquilo disse a Caleb que ela ainda confiava mais no medo do que em qualquer promessa. Ele não se ofendeu. O medo mantinha as pessoas vivas. Em vez disso, fez algo simples. Deu a ela uma tarefa que não exigia força nem rapidez. Colocou uma panela pequena sobre a mesa com alguns feijões e uma faca sem fio. Se você se sentir capaz, disse, corte as partes ruins. A gente faz um ensopado hoje à noite. Ela olhou para os feijões como se fossem um teste. Depois assentiu e começou a trabalhar, devagar e com cuidado. Não era sobre o ensopado. Era sobre dar a ela a prova de que ainda tinha voz no que viria a seguir. Caleb selou o cavalo por volta do meio da manhã, e Elisa ficou rígida, achando que ele ia embora. Ele balançou a cabeça. Não vou sair cavalgando, disse. Vou rodar por perto. Apontou para a estrada como se falasse consigo mesmo. Aquelas marcas no coxo não eram de coiotes. A faca de Elisa parou, os olhos se ergueram. Caleb manteve a voz firme. Vamos voltar à cidade, disse. Não por diversão, só para ouvir. Ela engoliu em seco. Não quero que ele me veja. Ele já vê você, disse Caleb. A gente só vai ver ele de volta. Entraram em Tuba City no fim da manhã, quando o calor começou a subir e a rua ficou macia de poeira. Caleb manteve Elisa à direita, perto bastante para ler a respiração dela. Não segurou o braço dela. Não a empurrou. Deixou que ela escolhesse o ritmo, e isso, por si só, a impediu de se quebrar. Caleb comprou um pequeno saco de sal e um rolo de barbante, depois se apoiou no balcão como se tivesse o dia inteiro. O balconista, um homem magro de olhos cansados, fez um gesto com a cabeça em direção à rua. Você é o que se envolveu numa confusão ontem. Caleb deu de ombros. Um sujeito esbarrou em mim. O balconista esboçou meio sorriso, daquele tipo que as pessoas usam quando não querem problema, mas gostam de ver outro levando. O nome daquele sujeito é Day, disse o balconista, baixando a voz. Trabalha pro Wade Hart. Elisa se encolheu, como se o corpo tivesse ouvido o nome antes da mente. Caleb observou o rosto do balconista. Wade Hart, disse Caleb, baixo. Silêncio. O balconista desviou o olhar. Aquele homem tem amigos, murmurou. Caleb deixou o silêncio pesar por um momento, então disse. Calma. Amigos ou medo? O balconista não respondeu, mas as mãos tremeram o suficiente para contar a verdade. Do lado de fora, Caleb não voltou direto para o rancho. Levou Elisa a um ponto sombreado atrás do estábulo, perto de barris velhos e do cheiro de suor e cavalos. Manteve a voz baixa. Ele tem alcance, disse. E está usando. Elisa encarou o chão. Ele sempre usa, sussurrou. Caleb assentiu uma vez. Poderia ter pedido todos os detalhes.
Não pediu. Fez a única pergunta que importava para sobreviver. Ele vem pessoalmente, disse, ou manda capangas? Elisa hesitou, depois disse. Ele vem quando acha que já ganhou. Essa frase ficou com Caleb como uma farpa. Na saída da cidade, passaram novamente pelo delegado. O homem estava encostado num poste, mascando devagar, observando as pessoas como um gato observa ratos. Olhou Caleb de cima a baixo, depois deixou os olhos deslizarem até Elisa. Caleb sentiu o estômago revirar. O delegado não disse muito, mas disse o suficiente. Melhor devolver a propriedade, gritou, casual, como um homem falando de um bezerro desgarrado. Os ombros de Elisa subiram até as orelhas. Caleb parou o cavalo. Não rápido, não com raiva, apenas parou. Olhou para o delegado e falou com uma voz calma que se espalhou. Pessoas não são propriedade, disse. Algumas cabeças se viraram. O delegado sorriu de canto. No meu condado, disse ele, as coisas funcionam diferente. Caleb assentiu como quem já tinha ouvido aquele tipo de conversa antes. Então tocou a aba do chapéu. Nem educado, nem grosseiro, apenas encerrado. Seguiu em frente, mas guardou o nome do delegado bordado em linha desbotada, Tom Larkin. Isso era útil. De volta ao rancho, o calor da tarde envolveu a casa como um cobertor pesado. Elisa se movia mais devagar do que no dia anterior, e a dor aparecia em lugares inesperados. Tentou esconder, mas Caleb percebeu a pausa antes de sentar, o jeito de prender a respiração quando precisava ficar de pé. Ele deixou uma lata de água sobre a mesa e um pano limpo ao lado, depois saiu para consertar uma dobradiça que não precisava de conserto. Deu a ela dignidade do mesmo modo que alguns homens dão caridade, em silêncio, sem fazer alarde. Perto do pôr do sol, um cavaleiro apareceu na linha distante da cerca. Um cavaleiro só, solto na sela como se pertencesse àquele lugar. Caleb subiu na varanda e não alcançou o rifle. Ainda não. O cavaleiro parou do lado de fora do portão e chamou. Boa tarde, M. Secrai, disse o homem. Voz amistosa. Amistosa demais. Caleb não respondeu de imediato. Observou o jeito como o cavalo se mexia, o modo como os olhos do cavaleiro piscavam repetidamente em direção à casa. Elisa estava parada dentro da porta, meio escondida, meio paralisada. Caleb falou com a voz normal, calma, uniforme. O cavaleiro sorriu. Corre por aí que você acolheu uma perdida, disse ele. Uma jovem que devia estar em casa. Caleb sentiu a velha raiva subir, aquela que faz homens fazerem besteira. Ele a conteve. Perguntou. Quem está perguntando? O sorriso do cavaleiro se manteve. Wade Hart, disse. E ele está disposto a ser razoável. Caleb soltou um suspiro lento. Razoável era como os lobos se chamavam pouco antes de morder. Ele desceu da varanda, mantendo-se entre o cavaleiro e a porta. E disse, calmo como madeira seca. Diga ao Wade Hart que eu não entrego pessoas a homens que mandam outros fazerem o trabalho sujo por eles. Os olhos do cavaleiro se estreitaram. Ele lançou outro olhar para a porta. E esse olhar disse a Caleb algo novo. Aquilo não era só sobre arrastar Elisa de volta. Era sobre provar que ninguém podia ficar no caminho de Wade Hart. O cavaleiro tocou a aba do chapéu, ainda sorrindo, e virou o cavalo como se fosse embora. Mas, ao se afastar, chamou uma última coisa, suave e cruel. Ele vem amanhã, disse. E não vem sozinho. Caleb observou o rastro de poeira desaparecer na luz do entardecer. Depois se virou para casa e viu o rosto de Elisa pálido e tenso, como se o amanhã já estivesse cravando as unhas nela. Caleb entrou, pendurou o chapéu no gancho e começou a conferir as trancas como um homem que sabia que fechaduras não impedem monstros. Porque agora ele precisava fazer uma escolha que moldaria tudo dali em diante. Ele fugiria com ela para o deserto aberto? Ou ficaria e deixaria Wade Hart vir até a sua porta? Caleb quase não dormiu naquela noite. Não porque fosse corajoso, mas porque já era velho bastante para saber como o problema se move. Ele se move em silêncio. Se move cedo. Se move em grupo quando sente cheiro de medo. Ele ficou à mesa da cozinha com um lampião baixo, limpando um rifle que já estava limpo, depois guardando como se esperasse não precisar usá-lo. De vez em quando, olhava para o quarto dos fundos.
Elisa estava lá, não exatamente dormindo, apenas imóvel, do jeito que pessoas feridas ficam quando têm medo de que se mexer traga mais dor. A casa estalou uma vez, e ela puxou o ar de forma aguda. Caleb manteve a voz suave, como se fala com um cavalo arisco. Você está segura, disse ele, e até ele ouviu como essas palavras soavam frágeis contra a escuridão. Ele saiu antes do amanhecer e percorreu a cerca outra vez. O ar estava mais fresco, mas o chão já guardava calor, esperando o sol voltar e transformar tudo num forno. Conferiu o portão, o curral, as janelas. Não encontrou rastros novos, o que de algum modo tornou tudo pior. Se eles viessem, não estariam desperdiçando passos. Quando a luz finalmente chegou, Lisa arrastou-se até a cozinha, com um cobertor sobre os ombros, cabelo bagunçado, olhos cansados. Tentou agir como se não doesse, mas se movia como alguém carregando vidro dentro do corpo. Caleb serviu café numa caneca de lata e a deslizou pela mesa. Ela pegou com as duas mãos, como se precisasse mais de calor do que de cafeína. Ele não fez perguntas de imediato. Esperou até ela dar 2 goles e a respiração se acalmar. Diga-me uma coisa, disse ele. Ela levantou o olhar, cautelosa. O que ele se importa mais, com a aparência das coisas? Perguntou Caleb, ou apenas em te levar de volta? Elisa encarou o café como se ali estivesse a resposta. Ele se importa com os dois, disse. Depois de uma pausa, acrescentou. Ele se importa mais com as pessoas acharem que ele é um bom homem. Caleb assentiu. Isso era importante. Um homem que queria parecer bom podia ser preso pela própria máscara. Um homem que não ligava para isso, não. Caleb se levantou e foi até uma gaveta pequena junto à janela. Tirou um pedaço de papel e um toco de lápis, do tipo que rancheiros usam para contas de ração e medidas de cerca. Escreveu algumas linhas, depois dobrou bem. Parou, então acrescentou mais uma linha, porque nomes importavam e dívidas importavam por ali. Ele escreveu. Diga ao Marechal Hood que é Caleb M. Secrai, o homem que te tirou daquela enxurrada de inverno em 82. Depois dobrou o bilhete ainda mais apertado, como se quisesse impedir que o passado vazasse dele. Elisa observava. Para quem é isso? Perguntou. Para um homem que me deve, disse Caleb. Simples. Não explicou mais, porque explicações muitas vezes soavam como promessas, e promessas podiam matar pessoas. Ele selou o cavalo e cavalgou até o lugar mais próximo onde uma mensagem podia correr mais rápido que um homem na trilha, uma parada a caminho da cidade. Um entreposto comercial, um ponto por onde um cavaleiro rumo a Flagstaff poderia passar. Entregou o bilhete a um viajante de rosto cansado e olhos honestos, junto com algumas moedas. Leve isso ao Marshal Hood, lá perto de Flagstaff, disse Caleb. Diga que é Caleb M. Secrai, da enchente de inverno de 82. Ele vai saber que sou eu. O viajante arqueou uma sobrancelha. Aquele velho marechal lá de Flagstaff? Ele mesmo, disse Caleb. O viajante hesitou, depois assentiu. Porque dinheiro fala, e coragem também. Caleb voltou cavalgando com os ombros tensos. Não gostava de depender de ajuda, mas um homem que tenta enfrentar o mundo inteiro sozinho geralmente acaba alimentando os coiotes. Por volta do meio da manhã, o calor voltou espesso e pesado. Elisa ficou dentro de casa, e Caleb permaneceu perto da varanda. Então poeira se ergueu no horizonte. Não era um cavaleiro. Eram 3. Vinham em linha, como se tivessem ensaiado. Soltos na sela, chapéus baixos, rifles apoiados de maneira casual. O homem da frente não era um garoto. Era mais velho que os outros. Largo de ombros, cavalgando como se fosse dono da terra sob o cavalo. Caleb soube antes mesmo de ele chegar ao portão. Só podia ser Wade Hart. Wade parou do lado de fora da cerca, sem cruzá-la, como se quisesse que todos vissem o quanto era educado. Sorriu e levantou a mão. Amistoso como um porteiro de igreja. Bom dia, M. Secrai, chamou. Caleb não se mexeu. Manteve as 2 mãos visíveis, vazias, o que já era um tipo de aviso. Bom dia, respondeu. Wade olhou além dele, para casa. Seus olhos eram claros e calmos, do tipo que fazia as pessoas confiarem, até perceberem que a confiança era a ferramenta que ele usava para arrombar portas. Vim buscar minha enteada, disse Wade, a voz macia, não alta.
Falou como se estivesse fazendo uma boa ação, como se a cidade inteira devesse agradecê-lo por aparecer. Você está escondendo ela, continuou. E eu não estou procurando confusão. Caleb observou os outros 2 cavaleiros. Eles não estavam olhando para ele. Estavam olhando para as janelas. Isso lhe disse o que esperavam fazer. Caleb manteve a voz firme. Ela não vai a lugar nenhum. Não quer ir, disse. Wade sorriu mais largo, como se Caleb tivesse contado uma piada engraçada. Ela está confusa, disse Wade. Mulheres ficam confusas, acrescentou, com aquela risada suave que fazia soar como gentileza. Caleb não riu. Ouviu um som pequeno atrás dele. A tábua do assoalho lá dentro. Lisa tinha ido até a porta. Ficou meio escondida, mas Wade a viu mesmo assim. A máscara no rosto dele não caiu. Apenas se apertou. Lizzie, disse ele, gentil. O jeito como falou fez Caleb querer cuspir. Vamos para casa, disse Wade. Eu perdoo tudo isso. As mãos de Elisa se fecharam no batente da porta. Caleb deu um pequeno passo, bloqueando a visão dela de Wade, não porque quisesse controlá-la, mas porque queria que ela respirasse. Os olhos de Wade se deslocaram para Caleb. Secrai, disse ele, ainda calmo. Isso é assunto de família. Caleb assentiu uma vez. Você faz isso soar limpo, disse Caleb. O sorriso de Wade desapareceu só um pouco. Você não sabe no que está se metendo, respondeu Wade. Caleb se inclinou um pouco para frente. Só o bastante para deixar claro que não estava recuando. Eu sei como o medo se parece, disse ele. E sei como é quando um homem quer o medo de volta dentro da própria casa. Pela primeira vez, a voz de Wade esfriou. Você está cometendo um erro, disse. Ele olhou de lado e um dos cavaleiros moveu o rifle, sem apontar, apenas deixando que fosse visto. Wade continuou falando, ainda naquele tom amistoso, mas agora as palavras tinham dentes. Vou para Cameron amanhã, disse. O delegado Larkin vai estar lá, acrescentou, como se estivesse comentando sobre o tempo. E vou levar gente que não se importa de fazer as coisas do jeito difícil. Caleb sentiu Elisa enrijecer atrás dele. Wade tocou a aba do chapéu mais uma vez, educado como sempre. Depois virou o cavalo, e os 3 cavaleiros partiram num passo lento e tranquilo, como se tivessem todo o tempo do mundo. Caleb esperou a poeira baixar antes de falar com Elisa. Não adoçou a verdade. Ele está montando um palco, disse Caleb. Ele quer testemunhas, sussurrou Elisa. Caleb assentiu. Disse. E quer você com medo bastante para voltar para a mão dele. A voz de Elisa tremia. O que a gente faz? Caleb olhou para a estrada que levava a Cameron, depois mais adiante, na direção de Flagstaff. Ele tinha 2 escolhas. Fugir e ser caçado, ou ir exatamente para onde Wade queria e virar o jogo contra ele. Caleb pegou o chapéu e o colocou na cabeça. Um movimento lento e firme que dizia que a decisão estava tomada. Vamos para Cameron, disse. E vamos hoje. Porque Caleb acabará de perceber a pior parte. Wade não estava vindo buscar Elisa em silêncio. Ele vinha para garantir que todos aprendessem o que acontecia com qualquer homem que tentasse mantê-la segura. Eles partiram antes que o sol subisse demais, porque Caleb sabia que o calor desgastava as pessoas mais rápido que o medo. Ele arrumou pouca coisa: água, um pouco de comida, panos limpos e um pequeno pote de pomada. Elisa saiu com o cobertor ainda sobre os ombros, movendo-se rígida, como se os ossos tivessem aprendido a se preparar para a dor antes mesmo de a mente acordar. Caleb não mandou ela se apressar. Apenas manteve um ritmo constante e deixou que as milhas fizessem o trabalho delas. A estrada para Cameron era seca e aberta, com aquele tipo de vazio que fazia a pessoa se sentir observada mesmo quando não havia ninguém ali. Elisa cavalgou atrás dele por um tempo, depois ao lado quando conseguiu. Quieto quase todo o tempo, ela encarava o horizonte como se esperasse Wade saltar dali a qualquer segundo. Caleb mantinha os olhos tanto no chão quanto à frente, lendo rastros do jeito que alguns homens leem jornais. Depois de algumas milhas, ele viu marcas de cascos recentes, 3 cavalos, sem tentar esconder. Estavam acompanhando-os, ficando longe o suficiente para parecer que cuidavam da própria vida. O estômago de Caleb se apertou, mas ele manteve os ombros relaxados.
Elisa percebeu mesmo assim. Ela sempre percebia. Eu sinto eles, sussurrou. Caleb assentiu uma vez. Eu também. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno pedaço de carne seca e estendeu para trás sem se virar. Come, disse. Era quase engraçado como o problema o seguia como uma sombra e ele ainda agia como um velho rancheiro implicando com alguém que estava pulando refeições. Elisa pegou, as mãos tremendo, e mastigou como se estivesse forçando o corpo a lembrar como se vive. Perto do fim da manhã, eles já podiam ver os prédios de Cameron, baixos, empoeirados, com a área da ponte e o corte do rio mais abaixo. Nada bonito de se ver, mas cheio de olhos. E esse era o ponto. Wade queria olhos. Caleb guiou o cavalo pela rua principal e sentiu cada olhar pousar sobre eles. Homens nos mourões de amarração pararam. Uma mulher com um balde ficou imóvel no meio do passo. Alguém na porta do entreposto se inclinou para a sombra para enxergar melhor. Elisa puxou o cobertor mais apertado. Caleb não tocou nela. Apenas moveu o cavalo meio passo, de modo que o corpo dele bloqueasse o pior. O delegado Tom Larkin estava lá, exatamente como Wade prometera. Encostado num poste, chapéu jogado para trás, aquele sorriso preguiçoso no rosto, como se o dia fosse uma piada e todos os outros fossem a graça. 2 outros homens estavam por perto, e Caleb reconheceu um deles como o cavaleiro que aparecerá em seu portão, Dick. Dick parecia satisfeito, como um homem que achava que o final já estava escrito. Larkin saiu do poste e caminhou até eles devagar, despreocupado. MC Cray, disse, arrastando o nome. Você realmente gosta de dar trabalho pra gente de bem. Caleb desmontou, movendo-se com cuidado para que Elisa não se sentisse abandonada. Manteve as mãos baixas e abertas. Vim para manter as coisas calmas, disse Caleb. Larkin deu uma risada curta. Calmas como entregar a moça, respondeu. A respiração de Elisa falhou atrás de Caleb. Ele não se virou para olhá-la, porque não queria dar a Larkin a satisfação de ver o medo dela. Falou com o delegado como se estivesse discutindo o preço de gado. Você pode perguntar a ela o que ela quer, disse. O sorriso de Larkin permaneceu, mas os olhos ficaram mais duros. Ele olhou além de Caleb, direto para Elisa. Ora, disse. Isso parece justo. Elisa encarou o delegado como se ele fosse uma cobra dentro da igreja. A boca abriu, depois fechou. As palavras não vinham fácil quando o medo tinha a garganta nas mãos. Caleb sentia o tremor dela no ar, então lhe deu outro tipo de escolha. Ele se moveu um passo para o lado, só o suficiente para que ela fosse vista, mas não o bastante para se sentir exposta. Então disse, baixo e firme. Você não deve discurso a ninguém. Uma palavra basta. Elisa engoliu em seco. A voz saiu pequena, mas saiu. Não. Aquela única palavra caiu na rua como uma pedra num lago parado. Algumas cabeças se viraram. Algumas pessoas baixaram os olhos para as botas. O sorriso de Larkin afinou. Bem, disse ele. Ela está confusa. Caleb assentiu como se já esperasse aquilo. Engraçado, disse. Soou bem clara para mim. Dick deu um passo à frente, a impaciência agora visível. Levantou a mão em direção a Elisa, sem tocar, mas perto bastante para fazê-la se encolher. Esse movimento foi tudo de que Larkin precisou. Aí, disse ele, apontando. Está vendo? Ela está com medo. Precisa ir para casa. A voz de Caleb caiu. Ela está com medo de você e dos homens com quem anda. O rosto de Larkin se contraiu, depois se suavizou outra vez. Ele gostava demais de ter poder para demonstrar raiva. Aproximou-se de Caleb, baixando a voz como se estivesse dando um conselho. MC Cray, disse. Você é velho bastante para saber como isso funciona. Você vai embora. Fica com seu rancho e ninguém se machuca. Caleb quase riu, porque aquela foi a coisa mais honesta que o delegado dissera o dia inteiro. Ele olhou ao redor, para as pessoas observando. Viu alguns rostos solidários e um monte de medo. E percebeu que Wade já tinha feito o trabalho, moldando a multidão como um muro. Caleb escolheu uma tática diferente. Ele se virou para a porta do entreposto e levantou a voz só o suficiente para ser ouvida. Se Ben Holloway estivesse em algum lugar de Cameron, ele estaria naquela porta, observando a estrada como sempre fazia.
Estou procurando um homem chamado Ben Holloway, disse ele. Houve uma pausa. Então um homem mais velho se mexeu na sombra, olhos cautelosos, como se não quisesse ser chamado. Caleb manteve o tom calmo. Comprei ração de você no verão passado, disse. Lembra de mim? Ben Holloway assentiu lentamente, uma vez. Caleb continuou, ainda calmo. Já viu Wade Hart perder a paciência? Quando ele não consegue o que quer, a rua ficou em silêncio. Larkin reagiu rápido. Já chega. Ele estendeu a mão para o braço de Caleb. Caleb não atacou primeiro, mas também não deixou que o braço fosse agarrado. Ele se desviou, e o movimento o colocou frente a frente com Dec. Dec o empurrou com força. Caleb tropeçou, se equilibrou e devolveu um soco curto e firme nas costelas, do tipo que tira o ar sem quebrar ossos. Dec se curvou, e a multidão prendeu a respiração. A mão de Larkin foi para a arma. Ele puxou até a metade, sem apontar, apenas deixando o metal falar por si. A rua ficou tão silenciosa que Caleb podia ouvir sua própria respiração. Elisa fez um pequeno som quebrado atrás dele, aquele que acontece quando o medo volta ao corpo. Caleb permaneceu parado. Não foi atrás de arma alguma. Ele levantou as duas mãos novamente, respirando devagar, e falou sem se virar. Fique com seu cavalo, disse. Segure as rédeas. Não corra. Larkin se aproximou, voz baixa e cruel. Agora você facilitou as coisas, disse. Caleb encontrou os olhos dele e viu. Aquela faísca que dizia que o delegado queria uma desculpa. Parecia que Wade tinha planejado cada centímetro disso, até o momento em que uma arma sairia da bainha. E foi quando um cavaleiro apareceu na extremidade da cidade, vindo rápido, poeira se levantando atrás dele como uma bandeira de alerta. Caleb ainda não conhecia o homem, mas o cavaleiro vinha direto para eles e não diminuía a velocidade. Caleb percebeu, num segundo frio, que Wade Hart havia cronometrado tudo perfeitamente. Porque Caleb entendeu de repente que Ryder poderia ser o único homem restante que ainda se lembrava do que uma dívida representa. O cavaleiro avançou com força, poeira rolando atrás dele como uma tempestade que aprendeu o nome de um homem. Ele parou perto do poste de amarração, desceu do cavalo, e a rua mudou no instante em que suas botas tocaram o chão. Era visível nos olhos do delegado Larkin. Aquela centelha que dizia, esta não é minha cidade. Nos minutos seguintes, o cavaleiro era mais velho, magro, curtido pelo sol, com um distintivo que não parecia vir de um bolso local. Marshall Hood. Caleb não sorriu. Apenas exalou devagar, como um homem largando um balde pesado que carregava tempo demais. Hood olhou para Day curvado, depois para Larkin com a mão perto da arma, e para Elisa encolhida atrás do cavalo. Então fez algo simples que mudou tudo. Falou para a multidão, não alto, apenas firme. Quem é a jovem mulher? Perguntou. E quem fala por ela? A garganta de Elisa se apertou, mas desta vez ela não ficou em branco. Ela deu meio passo frente, ainda segurando as rédeas, ainda tremendo, mas de pé. Meu nome é Elisa Hart, disse, voz fina, mas real. E eu falo por mim mesma. Foi nesse momento que tudo mudou. Não porque o Marshall chegou, nem porque Caleb podia dar um soco, mas porque ela reivindicou sua própria voz diante de pessoas que queriam que ela ficasse em silêncio. Ruda sentiu, como se já tivesse visto esse tipo de coragem antes e a respeitasse. Virou-se para Larkin. Tem um mandado? Perguntou. Larkin tentou rir, mas não conseguiu. Rude esperou. A resistência é difícil de combater. Caleb manteve as mãos levantadas de propósito, comprando segundos como um velho vaqueiro ganha tempo durante uma tempestade. Não, disse Larkin. Finalmente, Rude olhou para o homem de Wade, Dec, depois para a multidão. E vocês, que estão apenas parados aí, disse, estão apenas esperando que o medo faça o trabalho por vocês. Ele se aproximou de Elisa, sem chegar perto demais, dando espaço. Quer ir com Wade Hart? Perguntou. Elisa engoliu em seco. Então disse a palavra que importava. Não. Rude inclinou a cabeça. Quer proteção? Perguntou. Elisa olhou para Caleb, depois voltou para o Marshall. Sim, disse. Isso foi tudo que a lei precisava, quando estava nas mãos de um homem que ainda acreditava nela. Rude se virou para Larkin. Ela vai comigo, disse. O rosto de Larkin se endureceu.
Você não conhece Wade Hart, murmurou. Os olhos de Hood permaneceram calmos. Eu conheço homens que se escondem atrás de respeitabilidade, disse. Já encontrei muitos. Hood não prendeu ninguém. Não deixou uma multidão se formar. Não transformou em espetáculo. Fez do jeito certo, devagar, do jeito que dura. Colheu declarações. Mandou as pessoas ficarem no lugar. E de algum jeito, ficaram, porque seu distintivo não perguntou duas vezes. Então olhou para Caleb. Você fez bem em trazê-la à luz do dia, disse Hood. Caleb assentiu uma vez. Não era orgulho. Era alívio misturado ao velho gosto amargo de saber que isso não tinha acabado. Porque Wade Hart não aceitaria a humilhação facilmente. Naquela noite, com o sol descendo e o calor finalmente cedendo, Hood escoltou Elisa para fora de Cameron. Caleb cavalgava um pouco atrás, perto o suficiente para ajudar, longe o suficiente para deixá-la respirar. Na trilha, ela não falou muito. Não precisava. Mas depois de um tempo, olhou para trás, para Caleb, e pela primeira vez, seus olhos tinham algo além do medo. Tinha uma pergunta. Caleb respondeu sem fazer rodeios. Você não me deve confiança, disse. Apenas continue. Elisa assentiu. E Caleb percebeu algo que importa para qualquer pessoa ouvindo isso agora. Às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer não é vencer uma luta. Aquele dia em Cameron não foi só sobre um rancheiro e uma jovem. Foi sobre uma escolha. A escolha de deixar o medo dominar a cidade ou de colocar o medo em seu lugar. O que aprendi observando aquela rua em Cameron, a maioria de nós não enfrenta distintivos e rifles. Mas todos somos encurralados por algo. Uma memória que não se cala. Uma pessoa que sabe exatamente onde você é fraco. Um hábito que continua chamando seu nome quando você está cansado. Às vezes, a coisa mais corajosa não é um soco ou uma arma. Às vezes, a coisa mais corajosa é dizer uma palavra clara quando o mundo inteiro quer que você fique em silêncio. E a esperança, a verdadeira esperança, se constrói a partir de pequenas escolhas feitas sob pressão. Se esta história está falando com você, curta. Ajuda mais pessoas a encontrarem essas velhas histórias do Oeste com coração. E se você quer o resto dessa jornada, inscreva-se para não perder o que vem a seguir, porque Wade Hart ainda não terminou. E Caleb acabou de colocar toda a sua vida em jogo. Agora, me diga algo nos comentários. Que horas são onde você está? E de onde você está ouvindo? Mais tarde, quando a poeira finalmente baixou, Caleb aprenderia que salvar uma vida também pode reconstruí-la. Porque a próxima parte é onde Wade para de ser educado. E Caleb aprende o que um homem desesperado queimaria apenas para se sentir poderoso novamente.